Escrutínio, pesos e medidas. Recife, 9 de outubro de 2022. O que é? Encontro quadrianual que reúne diversos países e leva à flor da pele os ânimos de homens pela prova da própria razão. Acertou quem não disse Copa do Mundo. Não? Sim, esta descrição não cabe apenas a esse evento. Mas peço perdão pela confusão causada em vossa compreensão, querido leitor. Ela foi intencional e especialmente desenvolvida para o seu entretenimento, tal qual a competição futebolística. A Conférence Générale des Poids et Mesures, ou no português bem dizido, entre aspas, Conferência Geral de Pesos e Medidas, a CGPM, é, poeticamente falando, um compromisso internacional para trazer ordem a tudo aquilo que conseguimos, de alguma forma, mensurar. Essa é uma daquelas atividades ou organizações que funcionam quase que à parte do mundo, mas que são necessárias para as engrenagens girarem com a maior sincronia possível. Não sei se você já era vivo na época ou se já ouviu falar que em 1999 um erro de conversão de unidades causou um prejuízo à NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, de mais de 193 milhões de dólares. Era 11 de setembro de 1998 quando uma sonda foi lançada ao planeta vermelho para estudar e investigar o seu clima. O orbitador climático de Marte viajou por 9 meses e meio no espaço antes de adentrar na atmosfera do tal planeta. Até ali, a missão havia sido um completo sucesso, mas ninguém esperava o que estava por vir. A sonda, que deveria ter entrado em Marte numa altitude entre 140 e 150 quilômetros da superfície do planeta, realizou sua manobra de inserção orbital a 57 quilômetros, o que, consequentemente, causou a completa destruição da nave espacial pela sua fricção com a atmosfera de Marte. O motivo? Lá vai. Um erro de conversão das unidades do sistema britânico para o sistema internacional estabelecido em 1960 durante a 11ª CGPM. Os cálculos feitos em pés e libras não foram convertidos para metros e quilogramas. 110 anos antes do fiasco do orbitador climático, em 1889, Paris foi palco da primeira Conferência Geral de Pesos e Medidas. Representantes da Alemanha, Áustria, Hungria, Bélgica, Espanha, dos Estados Unidos da América, da própria França, claro, da Grã-Bretanha, Itália, Japão, Portugal, Argentina, Romênia, Rússia, Suécia, Noruega e Suíça protagonizaram não só a primeira reunião, mas o estabelecimento de quanto pesaria de fato 1 quilo. Imaculado e trancafiado no invólucro de vidro, o protótipo internacional do quilograma, o IPK, um cilindro de 4 centímetros feito de 90% platina e 10% irídio, dois metais muito resistentes à corrosão, é o que determina se seu 1 kg de feijão e 1 kg de arroz correspondem realmente a tal massa. Desde 20 de maio de 2019, o quilograma é definido nos termos da constante de Planck, da velocidade da luz e da frequência de transição hiperfina do isótopo 133 do césio, tal qual foi aprovado pela mais recente conferência ocorrida em 2018. Ou seja, 1 kg vale exatamente 6,626,070,150 multiplicado por 10 elevado a menos 34 kg multiplicado por metro ao quadrado por segundo. O motivo dessa troca é um tanto quanto inusitado. Pesos e medidas são importantes para a humanidade, mas não é só da Terra que se pode mensurar coisas. A velocidade da luz, por exemplo, é a mesma em qualquer lugar do universo, e poder alcançar o que é 1 metro ou 1 quilograma em qualquer canto dessa ininterrupta expansão é muito importante. Antes de 2018, outras unidades do Sistema Internacional, o SI, já eram medidas a partir de constantes universais, mas existia uma ânsia especial da comunidade científica pela redefinição do quilograma, pois imaginavam o quão constrangedor não seria se daqui a alguns anos, quando a atividade extraterrestre finalmente tivesse identificado nosso planeta, quando descobrissem que medíamos massa baseados num cilindro de metal que fica trancafiado numa caixa de vidro num museu em Paris e não a partir de algo identificado universalmente. Seria tão primitivo, obsoleto e desigual, bem parecido conosco no final das contas. O planeta azul, um sinônimo de chacota intergaláctica. Tal qual a Conferência Geral de Pesos e Medidas, existe uma organização internacional para garantir o cumprimento das regras para o melhor funcionamento de uma partida de futebol, principalmente naquelas que ocorrem na Copa. A Associação Internacional de Futebol, conhecidos como os Guardiões das Leis do Jogo, é um grupo formado pela FIFA e pela UEFA, ou seja, as associações de futebol da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.
Este ano, segundo eles, a bola da Copa deve pesar exatamente entre 410 e 450 gramas, isso antes do início de cada partida. Todas as bolas devem ser obviamente esféricas, serem feitas de material adequado e ter uma circunferência entre 68 e 70 centímetros. A Conferência Geral de Pesos e Medidas terá sua 27ª edição em 2022. A reunião tem início em 15 de novembro e termina 48 horas antes do início da 22ª edição da Copa do Mundo, no dia 20 do mesmo mês. A lista de países membros da Conferência de Medidas cresceu consideravelmente desde 1889. O Brasil é um deles desde 1921 e participa das reuniões através, pasmem, do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, chamado até 1973 de Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Em 18 de setembro, dia da final da Copa do Mundo do Catar, a 27ª Conferência Geral de Pesos e Medidas terá chegado ao fim há exatamente um mês. Sei que até lá, e até depois disso, 1 quilo continuará sendo quilo e que a bola da Copa não terá mais que 500 gramas. Esportes são magníficos. Eu não poderia imaginar algo mais emocionante e verdadeiro quanto a expressão "o jogo só acaba quando termina" ou quanto choro de tristeza e de alegria ao fim de uma partida. Para além de todo o amor e de toda a camisa que veste o peito, não é só o esporte que reúne, mas a ciência também. Ela é quem mantém viva a humanidade. Isso me faz perceber agora, quase 24 horas depois de ter iniciado esse escrito, que esta feiticeira caiu na própria feitiçaria. O que é? Encontro quadrianual que reúne diversos países e leva à flor da pele os ânimos de homens pela prova da própria razão. Até o momento não havia me dado conta, mas isso cabe também às eleições, principalmente as deste 2022. Mesmo que não ganhemos a Copa, com sorte ganharemos o Brasil de volta esse ano. A bandeira será de fato dos brasileiros e não seremos, além de sigilos de 100 anos, 2 pesos e 2 medidas.